Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos tratar as exceções para os campos não preenchidos na criação de um novo técnico. Então, pessoal, na aula anterior nós tratamos a exceção para um CPF já cadastrado e nós temos aqui no nosso técnico Resource esse método que faz a criação de um novo técnico, certo? Só que aqui, pessoal, se nós virmos aqui no nosso Postman, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma requisição do tipo post, aqui no nosso endpoint técnicos, e vou passar aqui um objeto totalmente vazio. Se eu der um send aqui, você vai ver que ele vai dar um 201 created para a gente aqui, e vai trazer a URI de acesso a esse nosso objeto. Então eu vou dar um get aqui nessa URI, e você vai ver que ele vai trazer para a gente aqui um técnico com todos os campos nulos, apenas o ID, porque o ID é gerado pela própria base de dados, né? Não faz sentido a gente salvar um técnico com o nome vazio, o CPF e o telefone vazio. Então a gente tem que tratar esses possíveis cenários, tá bem? Vamos voltar lá no nosso código então e vamos fazer uma pequena análise aqui. Nós estamos recebendo no corpo da requisição para a criação um técnico DTO, certo? Então a gente tem que validar se os campos desse técnico DTO que nós recebemos aqui estão preenchidos. Como nós vamos fazer isso? Eu vou abrir aqui então o técnico DTO. Nós vamos vir aqui nos atributos dele, em cima do nome, o ID não, porque é gerado pela base de dados. Eu vou colocar aqui a anotação @not_empty. Aqui do Javax Validation Constraints. Nós adicionamos a dependência desse carinha aqui no início do nosso projeto, então a gente vai utilizar ele. Beleza, nós vamos colocar aqui not empty e eu vou informar aqui, eu vou passar uma mensagem para ele. Então vou colocar aqui message igual e vou colocar aqui, o campo nome é requerido. Ou seja, se ele não preencher o campo nome aqui para a gente, vai lançar uma exceção aqui para ele com essa mensagem, o campo nome é requerido. Beleza, e a gente pode fazer a mesma coisa para o CPF. Então vou colocar aqui, o campo CPF é requerido e mesma coisa para o telefone. O campo telefone é requerido. Beleza, vamos dar um espaço aqui para ficar melhor a visualização. Aí eu vou salvar aqui, pessoal, mas se eu fizer uma requisição lá com todos os campos vazios, você vai notar que ele ainda vai continuar criando aqui pra gente. Por quê? Porque nós não validamos se aqueles campos foram preenchidos. Nós só colocamos que ele vai ter esse not empty aqui. Só que para a gente validar se eles estão preenchidos ou não, se eles estão atendendo esse requisito aqui, nós temos que vir aqui no Resource, onde nós temos o método create, e na frente do request bar aqui, colocar uma anotação @valid. Então vamos fazer o import aqui do javax.validation, e ele vai validar para a gente se os campos do nosso técnico DTO, ou BJDTO, estão atendendo os requisitos que nós passamos para ele aqui nos nossos atributos. Eu vou dar um Ctrl S aqui então, e vou lá no nosso Postman e vou fazer uma requisição novamente. Vou passar tudo vazio novamente, vou dar um send aqui, e você vai ver que ele deu uma exceção gigantesca para a gente aqui. Mas aqui embaixo você vai ver que ele tem errors, aí ele traz o código aqui, os argumentos, beleza. Só que o que nos interessa são esses carinhas aqui, default message, né? O campo nome é requerido, aí o nome do objeto, técnico DTO, o campo nome, deixa eu ver aqui, aí ele traz mais algumas coisas aqui, mas como vocês podem ver, ele faz a validação tanto do nome, do CPF e do telefone. Então ele traz uma lista para a gente aqui, de exceções, porque aqueles campos não passaram nas validações, né? Então beleza, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos tratar aqui, porque ele lança um method argument not valid exception. Nós vamos tratar esse carinha aqui então, nós vamos pegar o nome desse método aqui, e nós vamos voltar aqui no nosso projeto. Então aqui, em exceptions, eu vou fazer assim, no exceptions do resource, tá bem? Eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de field message. Beleza. Então eu vou clicar Enter aqui. Ela vai implementar aqui também o serializable. Vamos colocar aqui então implements serializable. Vamos adicionar o serial version padrão aqui, um L mesmo.
Deixa eu voltar ele aqui. E essa classe aqui ela vai ter dois atributos. Então, um atributo vai ser private string, vai ser o field name, ou seja, o nome do campo. E um segundo atributo, que vai ser do tipo string também, que vai ser a message, ou seja, a mensagem de erro. Vamos adicionar aqui o construtor da superclasse. Beleza. O construtor com os parâmetros. Maravilha. E os getters e setters desses carinhas aqui. Então vamos selecionar field message e message generate. Vamos dar uma organizada aqui no nosso código. Apagar essa linha aqui desnecessária. Beleza, a gente tem uma segunda classe aqui que vai nos auxiliar nessa exceção. Aí eu vou criar aqui mais uma classe. Essa classe, pessoal, eu vou dar um nome um pouco diferente para ela. Eu vou chamar essa classe de... Vamos ver como a gente pode chamá-la. Podemos chamar de validation error, né? Então vamos colocar aqui, validation error. Beleza, eu vou clicar em finish aqui e eu vou falar que essa classe ela vai estender, ou seja, ela extends o nosso standard error. Então ela vai estender aquela nossa classe standard error. Ele vai pedir para a gente adicionar aqui o serial version, né? Porque lá no nosso standard error nós possuímos. Aí, pessoal, ela vai ter então os atributos daquela nossa classe standard error. Ele vai ter todos esses três atributos aqui. Só que daí eu vou adicionar um atributo a mais para esse carinha aqui, tá bem? Então ele vai ter aqui, ó, do tipo private, uma lista de field message. Então dessa nossa classe aqui, ela tem dois campos aqui, tá bem? Então aqui a gente está trabalhando aquela questão de herança, polimorfismo e tal. Beleza, então aqui eu vou chamar de list, ou melhor, eu vou chamar de errors. E já vou iniciar ele aqui com new array list. Beleza? Certo, vamos adicionar aqui então o construtor da superclasse. Vamos colocar aqui generate. Beleza? Vamos adicionar aqui os getters e setters então da nossa lista de erros lá. A gente não precisa aqui do construtor dessa nossa classe validation error, também vou apagar essas linhas aqui que são desnecessárias, porque assim a gente não adiciona uma lista no construtor, né, com parâmetros, fica mais complicado para a gente trabalhar e desnecessário também. Então aqui, ó, em set errors eu vou fazer um pouco diferente, eu vou fazer uma pequena mudança aqui, quebrar umas linhas aqui para ficar mais fácil visualizar. Não vai ser um set errors, vai ser um add error. Então eu vou adicionar um erro. Ele não vai receber uma lista de field message. Ele vai receber aqui, ó, um string field name. Ele vai receber uma segunda string que eu vou chamar de message. Aí nós vamos fazer assim, ó, these errors ponto add. Então eu vou adicionar um new field message. Então eu vou adicionar um novo objeto do tipo field message nessa nossa lista, que é do tipo field message, né? Então aqui eu vou utilizar aqui o nosso construtor com os argumentos, né? E vou passar aqueles campos lá que nós recebemos aqui então, que é o field name, vamos colocar ele aqui, e o message. Então a gente está instanciando um novo objeto e já adicionando ele na nossa listinha de erros aqui. Então a gente consegue trabalhar mais fácil com esse carinha aqui posteriormente. Então beleza, só que só isso não basta, a gente tem que manipular essa exceção quando ela for lançada. Quando nós tivermos uma exceção desse tipo lançada no sistema, nós temos que ter um manipulador desse cara aqui. Então aqui no nosso Resource Exception Handler, nós vamos trabalhar esse cara aqui. Nós podemos pegar aqui de início essa mesma estrutura aqui, é basicamente a mesma coisa, a gente vai fazer umas pequenas mudanças aqui. Então vai ser uma exceção do tipo, vamos voltar lá no nosso Postman, do tipo method argument not valid exception. Então aqui a gente vai colocar esse mesmo carinha aqui. Vamos fazer o import dele aqui, beleza? Aqui nós adicionamos esse mesmo carinha aqui, maravilha. Aí aqui eu vou tirar esse standard error. Não vai ser um standard error que nós vamos instanciar aqui. Vai ser um validation error agora. Beleza, vamos trazer ele aqui, validation error. Eu vou chamar de error também. Ele vai receber então um new validation error. Vamos utilizar aqui o construtor com parâmetros, né? Então o timestamp, o momento que ocorreu
aquele erro ele vai ser o system.currentTime, né? Lembrando, pessoal, que ele tem esses campos aqui porque lá no nosso validation error, aqui, ó, nós estendemos o standard error. E o standard error tem aqueles campos lá, ó, que é o timestamp, o status e o error. Beleza, vamos voltar aqui. Aqui ele está esperando o status, né? http status.badRequest. Beleza. Vou quebrar uma linha aqui para facilitar a visualização. Opa. Beleza. E a mensagem, né? Que vai ser o E. Deixa eu ver aqui. Não, ou melhor, vamos colocar assim. Erro na validação dos campos. Beleza, vamos colocar uma exclamação aqui. Pode dizer que a gente está bravão com o usuário. Beleza, ele está reclamando aqui, ó. Deixa eu verificar por que ele está reclamando. Vamos lá, vamos analisar aqui. A gente tem que ir analisando, né? Validation error, ele recebe um new, tá? Aqui ele está falando para a gente mudar o construtor para validation error recebendo um long. Ah, sim, a gente não pegou aqui, ó, o valor então do nosso bad request. Ele tem que colocar aqui ponto value para a gente pegar o valor daquele cara e não o status mesmo em si. Então aqui ele parou de reclamar. Vamos apagar esse cara aqui e vamos fazer um macetezinho aqui. Então nós vamos percorrer a nossa lista do nosso field error. Para cada field error daquela nossa lista do validation error, nós vamos adicionar um novo erro, tá bem? Então nós vamos fazer assim, ó, for field error, que eu vou chamar de error, ou melhor, eu vou chamar de x aqui para ficar mais fácil. Aí eu vou passar aqui, ó, o nosso e, que é essa exceção aqui, ó, que nós recebemos. Nós estamos manipulando o método argument not valid exception. Então nós vamos pegar esse carinha aqui, ó, e.getBindResult. Então nós temos esse cara aqui, ó, .getFieldErrors. Então a gente vai pegar os campos desses erros aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai pegar esses campos aqui e vai passar aqui, nós vamos tratar de forma personalizada. Então aqui nós vamos fazer assim, ó. Para cada erro daquele carinha ali, nós vamos fazer assim, error.addErrors, vamos adicionar um novo erro. E nós vamos fazer assim, x.getField, nós vamos pegar o campo lá. Então a gente está vindo aqui, ó, vamos verificar aqui, cadê o campo? Nós estamos pegando o campo aqui, ó. Nós temos esse carinha aqui. E aqui nós vamos fazer assim, ó, x.getDefaultMessage. Então se a gente voltar aqui, ó, nós temos o default message aqui, ó. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, ó, default message. O campo nome é requerido. Nós podemos pegar esses outros caras aqui também, ó, object name, o binding failure, o code. Porém eu vou pegar só esses dois aqui, ó. Bem, se você for pegar mais campos, você tem que adicionar aqui no field message também. Beleza, voltando aqui então. Deixa eu ver aqui por que ele está reclamando. Get field errors. Ah não, aqui é get field errors, não é get field error. Porque senão ele vai pegar só um erro lá e daí a gente quer pegar todos os erros de uma vez. Por isso que a gente já está implementando aqui de uma forma um pouco diferente. Que nós queremos pegar todos aqueles campos de uma vez e passar uma listinha para o usuário. Olha, todos esses campos aqui eles não passaram na validação, então você vai ter que adicionar esses campos aí. Beleza, e aqui a gente dá então um return response entity. Então vamos apagar esse cara aqui. Ponto status. Aí nós vamos colocar aqui http status ponto bad request aqui e ponto body no corpo da nossa resposta o nosso error. Beleza, então vamos salvar aqui. Deixa eu verificar aqui o porquê que ele está reclamando. Ele está falando que ele não está encontrando aqui, ó, esse nosso método addError lá no nosso validation error. No nosso validation error, então se a gente voltar aqui, nós temos esse método aqui addError. Porém, como eu não salvei essa alteração que eu fiz aqui, ele não encontra lá. Então se eu clicar em Save All aqui, ele vai parar de reclamar aqui, porque agora esse método ele foi encontrado. Nosso projeto já recompilou aqui, aparentemente sem nenhum erro.
e vamos voltar lá e fazer o teste então. Então aqui eu vou fazer a mesma requisição que eu fiz aquela hora, com os campos todos nulos, todos vazios. Vou dar um send e maravilha, então ele trouxe aqui pra gente, ó, timestamp, o status com battery request, maravilha, o erro, né, erro na validação dos campos e trouxe uma listinha aqui, ó, de erros pra gente, maravilha, ele trouxe o field name, que é o telefone, e o message, o campo telefone é requerido. Maravilha, pessoal, então a gente tratou de uma maneira personalizada e muito bacana aqui, ó, a exceção para os campos não preenchidos na criação de um novo técnico. Então a gente pode utilizar esse mesmo método que nós criamos aqui, ó, esse carinha aqui, ó, a gente pode utilizar ele para o cliente também. Se nós tivéssemos outras classes no nosso sistema, a gente poderia utilizar ele também para as outras classes. Então por isso que é bom a gente trabalhar sempre utilizando boas práticas de desenvolvimento, porque a gente consegue diminuir o nosso trabalho posteriormente, tá bem? Beleza, pessoal, então para essa aula é isso. Essa aula ficou bem longa, bem cansativa, ficou um pouco complicada mesmo. Caso você tenha sentido dificuldades ao entender esta aula, eu sugiro que você assista assista 2, 3 vezes, até que esse conceito entre na sua cabeça e você entenda tudo que está ocorrendo aqui, tá bem? Pessoal, aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!